fazendo uma análise de alguns trechos aqui desse livro do André Luiz, chamado Nos Domínios da Mediunidade. E aqui, todo o livro do André Luiz tem uma característica que se repete, que é a de que, lá pelas tantas, um instrutor espiritual vem e faz uma palestra. Essa palestra demora o capítulo todo do livro. Tem umas 4, 5 folhas que transcreve a palestra. Bem, quando o indivíduo está lendo o livro, ele presta muito mais atenção no enredo da história que está sendo contada. Ora, este enredo é apenas um pretexto para que as pessoas compreendam os fenômenos que estão sendo ali narrados. E então, o que quase todo mundo faz, eu, inclusive, principalmente, na hora que chega nesse discurso, eu salto. Falo, vou ler palestra agora. Estou doido para saber o que vai acontecer aqui na sequência. Agora eu vou ficar lendo palestra. Eu salto a palestra impreterivelmente. Mas salto com remorso. Porque eu fico lá dentro pensando assim. Ele pode ter falado alguma coisa lá que vai me fazer falta aqui adiante. Então vai me dando aquela coisa, e eu volto lá e dou uma olhadinha na tal da palestra, e descubro que não tem nada lá que vai fazer falta para mim. Então eu largo ela lá direitinho e volto para o enredo do livro, e deixo a palestra. Mas depois que acaba o livro, eu volto lá na palestra só para isso, e dou uma estudada boa nela. E estas palestras costumam ser melhores do que o livro todo. Tem mais conceito, tem mais ensinamento, porque em cada parágrafo tem uma revelação. Esse instrutor que faz essas palestras quase nunca é pertencente ao grupo da história. É alguém que vem lá de cima e faz aquela palestra. Ou às vezes o próprio assistente, que é o espírito que dirige o estudo do livro, e que orienta o André Luiz no livro. E o André escreve o livro contando tudo que ele aprendeu com o assistente, aquele instrutor que estava com ele, o qual ele acompanhava durante as pesquisas feitas naquela semana, que geralmente um livro desse é uma semana de estudo que eles fazem lá. Durante a semana ele anda com o instrutor e aprende umas coisas e escreve um livro. Todos os livros são assim. Bom, tem uns que é mais de uma semana, por exemplo, Entre a Terra e o Céu, é mais, acho que dá um mês quase. Se não é um mês, é quase, porque eles vão e voltam muitas vezes. E agora, nesse aqui é uma semana de estudo. Os Mensageiros é 3 dias. É uma ida. Os Mensageiros é uma ida de nosso lar até a terra, passando pelo caminho longo, pelo umbral legal, né? Sai do umbral alto, umbral superior, entra no umbral médio, depois umbral mais baixo. Estaciona lá um pouquinho numa casa, Mensageiros. E depois segue de avião. Gastam 2 dias de viagem. Depois que eles estão perto, eles pegam um avião, viajam 4 horas, rumo à terra, rumo à crosta. Aí o avião fala, daqui para frente não dá para ir não, muito pesado.
A vibração é muito pesada aí embaixo. Aí eles vão a pé e chegam lá no dia seguinte. Isso é quando vão pelo caminho longo. Saíram de nosso lar e foram até a terra. E isso deu um livro, que é Os Mensageiros. O livro Missionários é uma pesquisa que o André Luiz faz junto com o construtor Alexandre. É uma semana. Eles perambulam no Rio de Janeiro, em vários centros e tal, e a história acontece ali, no Rio de Janeiro. E tem aquele mundo de informações contidas no livro Missionários da Luz. Missionários da Luz foi eleito um dos 10 livros mais importantes do Espiritismo no Brasil. Sabendo que o Espiritismo no Brasil é o Espiritismo mais adiantado do mundo. Nenhum país do mundo tem tanto avanço como no Brasil. É em doutrina espírita. Tanto que os oradores espíritas viajam para o mundo todo na divulgação da doutrina. E quando vem algum de lá para cá, fala um monte de coisa que... Teve um que veio aqui, né? Foi trazido. Um estrangeiro lá, europeu. Não vou dar mais detalhes porque não interessa atingir a pessoa. Estou querendo atingir o fato. Fez a palestra aqui, na hora que ele acabou, eu falei, deu vontade de falar para ele assim, mas o senhor veio lá da Europa para falar isso aqui? Falou quase nada, confuso e tal. Mas isso aí seria atingir a pessoa. E a pessoa não é atingível pelo bom senso da gente. A menos que a gente não ande em bom senso. Aí a gente atinge os outros. Quer dizer que toda pessoa que atinge outra está fora do bom senso. Dentro do bom senso a gente não atinge. Porque o atingir o outro é assim, digamos que 1/4 ou 1/5 de suicídio. Porque cada vez que você atinge o outro, você se prejudica. Porque você lesou o outro. Não pode lesar o outro sem pagar um alto custo por isso. Por mais que você não goste da situação, ou da pessoa, ou do que ela faz, tente não atribuir a falha do que ela faz. Tente não atribuir a ela. Atinja o que o sujeito fez, mas não atinja o sujeito. Ame o pecador, mas não ame o pecado. Atinja o erro do homem, não atinja o homem. Você não é obrigado a engolir calado um erro cometido. Você tem bom senso, tem espírito analítico, você descobre o erro. E com aquela sanha de atraso que a gente tem, quando a gente descobre um erro, a gente fica doido para falar, né? Até para mostrar que a gente não faz aquilo. E faz. Por detrás a gente faz. Né? Mas a regra psicologicamente ativa para o cumprimento da ética fundamental do Evangelho é nunca, em hipótese alguma, atingir uma pessoa. Com crítica, com censura, com o que for. Não faça isso. O ser humano é inatacável. Não por merecimento, mas por dever do outro. Porque merecer até a gente merece. Então, os espíritos, na medida que eles vão ganhando um discernimento chamado mínimo, dali para cima, que para baixo desse mínimo eles não têm
um discernimento relevante. Mas dali para cima, daquele limiar de discernimento, estou falando grego, hein? Daquele limiar de discernimento para cima, o sujeito espiritual adota uma regra de conduta maravilhosa, que é nunca mais atingir pessoas, só atingir erros, igual Jesus fez. Jesus detestava o pecado e amava o pecador. Jesus criticava o erro dos homens, não os homens. Hoje em dia a gente vê os bons espíritos diante do maior erro possível, e às vezes a gente, aquela pessoa que está com eles lá, né, ataca o sujeito, e o bom espírito fala: não ataque, faça isso. Você não atacaria uma criança. Esse cidadão aí é adulto só no tamanho, mas é uma criança em desenvolvimento espiritual. Não existe o homem mau, existe o homem ignorante. Para dizer a verdade, não existe o mal, existe a ação fora da lei. Espíritos falaram isso. Teve um que falou isso de um modo brilhante. Ele chamava-se Mariano José Pereira da Fonseca. Tinha um título, Marquês de Maricá. Ganhou na época do Império. Marquês de Maricá. E ele foi um literato, escreveu obras quando encarnado. Ele gostava muito de máximas, de pensamentos. E quando ele desencarnou, um dia ele foi buscado lá onde ele estava pelo Emmanuel, que lhe perguntou assim: você não apreciaria servir Jesus através de um movimento de restauração do Evangelho que está em curso aqui na Terra, no Brasil, através de uma mediunidade de escola que foi plantada, a mediunidade do Chico Xavier? Você não apreciaria comparecer comigo lá, num dia que lhe conviesse, para prestar um tributo ao bem e ao amor, divulgando uma daquelas mensagens suas? Que bacana isso, né? E falou isso para o Marquês de Maricá. Eu disse: não, vou sim, vou. Que dia que é? Assim, terça-feira. Uma terça, pode ser a próxima? Sim, pode. Então, depois dos trabalhos lá no centro, eu passo a palavra a você, você vai incorporar no médium e vai falar, não vai ser nem por escrito. E eles lá vão gravar, depois eles publicam. E naquele tempo, isso foi em 1952, era uma sessão mediúnica que o Chico Xavier fazia. Vinha gente de Belo Horizonte para Pedro Leopoldo, onde o Chico morava, participar desta sessão, as famosas sessões do Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha está encarnado até hoje. Outro dia eu vi ele aí na TV, velhinho. 1952 ele já era adulto lá, né? Hoje ele deve estar com uns 90 anos ou mais. Aí ele, Marquês de Maricá, veio. E na hora H ele tomou a palavra e falou. A mensagem que ele ditou chama-se Reflexões. Está na página 88 do livro Falando a Terra. Bom, 88 na minha edição lá, que é a edição mais antiga.
Nas edições modernas pode ser outro. Agora, eu sei bem disso, não é porque eu sou esperto não, hein? É porque eu não sou esperto. Sou de medíocre para cima, pouquinho. Quase medíocre. Eu. Então, não tenho essa esperteza. Mas, para o Espiritismo, eu tenho uma boa memória. Então, nesta mensagem, Reflexões, ele fez como ele fazia na Terra. Ele ditou, ele falou uma mensagem, assim, pensamentos avulsos. Pensamentos avulsos, máximas. Falou várias máximas. Se você ler o livro, lê essa mensagem, você vai ver que máximas. De lá, eu andei decorando algumas daquelas máximas, porque achei muito bonitas. Eu já gosto muito de pensamento dos mestres, né? No jornalzinho nosso, toda semana, tem publicado a coleção de pensamentos dos mestres. Se você ler aquilo, você vai ver cada pensamento bonito, dos grandes vultos da humanidade. Um dos pensamentos do Marquês de Maricá, que ele falou lá naquele dia, que eu gosto muito desse pensamento, é aquele que fala assim: inúmeros homens dormem, muitos observam, alguns trabalham, raros servem. Agora eu, por minha conta, acrescentei mais um pedacinho. Raríssimos se doam. Doar-se é o máximo que uma pessoa pode fazer. Entregar a sua vida para uma causa. Causa boa. Qualquer causa. Boa. Às vezes pode doar-se até para uma causa má. Mas o que a gente devia era doar-se para uma causa boa. Só quando a pessoa consegue. Quem faz isso, doar-se, dedicar-se inteiramente, integral, tempo integral, aí são só espíritos marcados. Espíritos que vieram para uma desincumbência elevada. De estilo. Então, neste livro aqui, tem duas palestras, de instrutores elevados. O livro é Nos Domínios da Mediunidade. Tem duas palestras aqui de instrutores elevados. Uma logo, aliás, as duas são no começo. Uma logo no comecinho aqui, quando o André Luiz vai pedir para o instrutor Aulus se poderia fazer um estágio com ele para aprender sobre mediunidade prática durante uma semana. E ainda vou achar. Tente aí a página 22 por aí. Mas aí ele foi aceito pelo instrutor Aulus. Ele veio com uma recomendação do ministro Clarencio. Vocês lembram do Clarencio? Quem era o Clarencio, hein, gente? Tem 2 livros do André Luiz onde Clarencio aparece. Hein? Nosso Lar.
quem era o ministro Clarencio lá em nosso lar? Santo, você já falou. Quem era o ministro Clarencio lá em nosso lar, hein, gente? Tirando o santo, porque o santo, por ser santo, ele sabe essas santidades aí todas, né? Santo, quem era o ministro Clarencio? Você lembra, não? Hein? Ah, não sei, não acredito. Depois do que eu falei aqui, você me deixa... Hein? Mas quem ele era lá em nosso lar? Ah, não acredito, nenhum aqui na sala. Quem era o ministro Clarencio lá em nosso lar, gente? De que cor era o cavalo branco de Napoleão? Quem era o ministro Clarencio em nosso lar? Ministro, muito bem. Oh, beleza. Oh, que... Não, a gente não sabe de que são aqueles ministros lá, não. Nós sabemos que ele era um dos 72 ministros. Porque lá em nosso lar havia 6 ministérios. E cada ministério tinha 12 ministros. 12 vezes 6, 72. Os 72 ministros reuniam-se às 6 horas da tarde na governadoria, junto com quem? Com quem? Hein? Fala. Governador. Senão não era na governadoria, né? Reuniu-se na governadoria com o governador, conforme se lê no livro, nosso lar. O André Luiz estava no hospital e viu pela TV os 72 ministros. 36 de um lado, 36 do outro, ao lado, e o governador assim no centro, e eles em prece. Todo dia às 6 da tarde eles entravam em prece. E na hora da prece, a vibração era tão bonita, que a cidade toda orava com eles, que a vibração mental construída pela intenção afetiva deles, naquele instante de prece, construía uma paisagem, um arco-íris em cima da cidade. Não lembram disso? No livro Nosso Lar? Uma paisagem linda, assim. Vibrações mentais. E caía pétalas. O André Luiz caiu em cima dele. Imagina você morar numa cidade onde o prefeito e os vereadores se reúnem e oram e cai pétalas em cima da sua cabeça. Pétalas fluídicas, elas caem e se desfazem em perfume. E o que o ministro Clarencio era do André Luiz? Gente, acho que vocês precisam ler o livro outra vez, hein? O que o Clarencio era para o André Luiz? Hein? Fala alto. Instrutor? Não. Nesse livro, Nosso Lar, não. No Entre a Terra e o Céu, até que era. Mas nesse livro, ele era o tutor. É só tirar o ins. Você falou instrutor, né? Tira o ins e o R. Fica tutor. Ele era o tutor. Lembra que o Lísio chegou no hospital e falou assim: você é o tutelado de Clarencio? Lembra disso? Aí o André falou assim: sou eu. Quer dizer, ele era o tutor. Ele tutelou. O tutor tutela.
Ele tutelou o André. Igual o Paulino com o Odilon. Igualzinho, bem lembrado. Tutor. E ele tutelou o André Luiz lá. Todo o livro que o André escreveu, o Claurencio pedia para ele, para o instrutor, se podia receber o André. No livro Os Mensageiros, o instrutor era o Aniceto. E ele foi pedir para o Aniceto. Aí o Aniceto falou assim: o Clarencio me falou de você. Se você concordar com as condições, eu posso aceitar você no meu grupo por uma semana. E eu vou lhe dizer quais são as condições. Dedicar-se de boa vontade e com todo o empenho aos esforços cabidos aos participantes deste grupo. Aí o André concordou. Ele falou assim: outra condição é, se houver algum erro na equipe, nós todos concordamos em responder por ele. Não lembram disso no livro, Os Mensageiros? Aí, concorda? E se houver algum crédito excepcional ou de valor recebido por algum companheiro, este crédito é dividido com todos. Concordo? Assim, neste caso, não vejo nenhum obstáculo em que você participe conosco durante o estágio de serviço que nós vamos fazer na Terra por uma semana. Está lá no comecinho do livro. Aniceto. E assim vai, né? No livro quinto livro, Quarto Obreiros, quinto no Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, o instrutor é o assistente Calderaro, que levou o André Luiz para assistir uma palestra do ministro Mantelo. Essa palestra do Mantelo é muito bonita. Está lá no Mundo Maior. Então, eu estou falando isso para despertar maior gosto em vocês, para ler a obra do André Luiz, mas não só ler, estudar a obra, porque tem muito conhecimento lá. Agora, você tem que ler o livro devagarinho, prestando atenção, e não se preocupe em olhar no dicionário, não. Olhe. Eu, quando li esses livros a primeira vez, eu copiava as palavras que eu não sabia. Não teve nenhum que deu menos de 100 palavras que eu não sabia o que era. E olhei no dicionário. Copiei as palavras, botei no livro. Claro que aí eu fiquei sabendo o que está no livro, né? Por causa disso. Não é porque eu tenho a memória fotográfica. É porque eu me dediquei a um esforço para fazer isso. E valeu a pena. Porque esses livros do André Luiz mudaram a minha vida completamente. Bem, neste aqui, logo no comecinho, tem um convite do instrutor. Você achou aí onde é que está a palestra do instrutor? Acho que é no 3º capítulo. Não, não é não.
tem uma palestra do instrutor que ele apresenta uma porção de comentários a respeito da excelência da comunicação. Agora, aqui adiante, e essa palestra é muito poderosa. Eu já li outro dia uns pedaços para vocês daquele capítulo lá. Agora tem uma outra palestra aqui adiante, é no capítulo 5º esse aqui, no Assimilação de Correntes Mentais. Esta aqui não é, esse aqui é o capítulo mais difícil desse livro, esse capítulo 5º, porque é muito técnico, é muito científico, mas se a gente lê devagarinho e comentando, fica fácil. O difícil aqui é porque ele usa muito termo de eletrônica, de eletromagnetismo. Então, é por isso que fica um pouquinho difícil. Mas comentando fica fácil. Então, ele vai falar da assimilação de correntes mentais. Ora, corrente, para saber o que é corrente mental, é preciso saber o que é corrente elétrica. E corrente elétrica, quase ninguém sabe o que é. Porque corrente elétrica precisa de estudar eletromagnetismo para saber a definição de que é corrente. Corrente elétrica Bom, se eu começar a falar sem explicar antes, fica difícil de entender. Se você imaginar um fio de metal condutor de eletricidade, o metal mais condutor que existe é a prata. Mas ninguém faz fio de prata para conduzir eletricidade, porque a prata é muito cara. Então eles fazem do metal seguinte, que é mais barato, que é o cobre. Muito mais barato que é o cobre. Mas é 30% menos condutor do que a prata. A prata tem quase 100% de condutividade elétrica. Tem 97%. E o cobre tem 72%. Então é muito menos condutor. Mas é o mais condutor de todos depois da prata. Então eles fazem fio de cobre. Quer dizer que o cobre o fio é chamado bom condutor quando ele oferece pouca resistência, pouca dificuldade à passagem da corrente elétrica. Então, quando o metal faz pouca resistência, ele é chamado de bom condutor. Quando ele faz maior resistência, ele é um condutor de segunda classe, de terceira classe, até chegar nos maus condutores. E tem certas substâncias que oferecem tanta resistência que a eletricidade não passa. Aí eles são chamados de isolantes. Por exemplo, os polimerídeos artificiais, né, os policarbonatos, os plásticos, né, os antracenídeos, os polifenilênicos, essa turma toda é mau condutor, é isolante, né? Carvão puro, né? E coisas assim. Então, esses objetos, essas substâncias aí, dificultam, a eletricidade não passa. Os não metais todos são maus condutores, né? São substâncias orgânicas, em geral, compostos de não metais, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e os seus compostos. Pois bem, então, tendo um condutor de eletricidade, agora da onde que vem a eletricidade? A eletricidade não vem de lugar nenhum, ela já está lá dentro do fio. Por isso que é difícil de entender o que é corrente elétrica.
Agora, para a gente fazer a eletricidade começar a existir, ou seja, a eletricidade, vamos dizer assim, a carga elétrica, quer dizer, uma partícula eletrizada. Ora, a partícula eletrizada menor que se conhece é o elétron. E nos metais condutores, principalmente metais mais pesados, como cobre, prata, paládio, platina, que são condutores, né? Como o átomo é pesado, ele tem alto peso atômico, então alto número atômico. O número atômico é o número de prótons que tem no núcleo, que é o mesmo número de elétrons que tem na eletrosfera. Então, quando o metal tem muitos prótons, acima de 60, de 70, então os elétrons que ficam na última camada do átomo, nas camadas mais externas do átomo, ficam muito longe do núcleo do átomo, porque o átomo é grande. Então, tem uma primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, tem várias camadas, porque a quantidade de elétrons que cabe em cada camada não é uma quantidade qualquer, é um número fixo, chamado número quântico. Vocês vão ver que a física quântica é daí que nasceu. É do átomo. Física quântica é só coisa de micropartículas, né? Então, o número de elétrons é 2 na primeira, no máximo, 8 na segunda, no máximo. Se tiver mais de 10, então é 2 na primeira, 8 na segunda, e os outros já vão para a terceira, vai até 18. Se tiver mais de 18, já vai para a quarta. Então, átomos de grande número atômico tem muitos elétrons, então tem muitas camadas. E os elétrons das camadas mais de fora, como o cobre, por exemplo, eles estão muito longe do núcleo. E, consequentemente, a força de atração do núcleo sobre os elétrons fica mais fraca. E esses elétrons do lado de fora da eletrosfera, nas camadas mais externas, são facilmente, vou inventar uma palavra aqui porque não tem na língua portuguesa, deixáveis, abandonáveis, né? Eles são abandonáveis, quer dizer, eles podem ser abandonados, são abandonados, são deixados, eles abandonam o átomo facilmente. E elétrons que abandonam o átomo, deixam o átomo carregado de eletricidade, que não chama mais átomo, chama-se íon. Íon. E os elétrons que saem são chamados elétrons livres. Então, nesses metais pesados, tem muitos elétrons livres. Se a gente ligar na extremidade de um fio uma diferença de potencial elétrico, quer dizer, baixa o potencial de um lado e eleva o potencial do outro, aí entre as duas pontas do fio fica uma diferença de potencial, aí todos os elétrons soltos dentro do fio começam a se movimentar para o lado do potencial mais baixo. Mas você não pode pegar um pedaço de fio e fazer uma diferença de potencial. Você tem que pegar um fio que fecha o caminho. É chamado circuito fechado. Você tem que fechar o circuito. Aí, se você fizer uma diferença de potencial entre dois pontos, os elétrons correm ali. Elétrons em movimento recebem o nome de corrente elétrica. E essa diferença de potencial é que é medida em volt. Agora, a quantidade de elétrons por segundo que passa numa seção do fio é medida em ampere. Chama intensidade de corrente. Então, o que comanda para o movimento é a diferença de potencial. Agora, para a força da eletricidade que passa, o que comanda é a amperagem.
Bom, isso aqui é um conhecimento à parte que a gente vai precisar de ter, porque nós estamos nesse mundo para aprender coisa, né? Só que o André Luiz vem no livro e fala que tem um negócio chamado corrente mental, que é parecida com a corrente elétrica. E a corrente mental vai de uma mente de uma pessoa para outra, na dependência de uma diferença de potencial mental. Ora, como é que o coitado do sujeito vai entender isso no livro espírita, se ele não sabe da diferença de potencial elétrico no fio? Aí, e isso é dado na escola. O pessoal não sabe porque não aprendeu direito na escola. No colegial esse assunto é corriqueiro. Isso é estudado lá, assim, ó. É dado um livro dessa grossura, assim, ó, de eletrologia durante o ano, com tudo sobre eletricidade lá. A gente passa por cima daquilo, né? Se bem que as pessoas às vezes estudaram em certas escolas onde isso não apareceu nem falado. Mas foi uma escola boa, uma escola forte, foi ensinado. Bem, então a diferença de potencial mental é avaliada pelo grau de bondade da mente da pessoa. Aí o potencial é chamado alto. E uma pessoa que está com uma mentalidade um pouco mais baixa, em termos de qualidade, é chamado potencial mais baixo. Assim, é possível um espírito estabelecer uma diferença de potencial entre a mente dele e a mente da pessoa lá, e se ele ligar o circuito, aí é coisa que acontece com a vontade. Se ele ligar o circuito, aí passa a corrente mental da mente do espírito para a mente do outro espírito, ou do encarnado. Porque mente, tanto faz estar encarnado como desencarnado, que a dificuldade é a mesma, ou a facilidade é a mesma, porque a mente não é física, mesmo no cara encarnado, que a mente não é física. Isso é uma regra antiga, que até foi descoberta pelo pessoal da Universidade da Carolina do Norte lá, Dr. Hein, aquela turma dele lá, Dr. Pratt, escreveram livros sobre isso. Eles é que descobriram esse negócio de que a mente não é física. E eles lá todos aceitaram a existência de espírito por causa disso. Porque eles sabem que a mente pode estar desencarnada. A mente pode estar num sujeito que não está encarnado. Porque a mente não é física. Então, quando o sujeito está encarnado, não é o cérebro dele que é a mente. Os materialistas, a ciência oficial, não aceita a mente como sendo um órgão que existe. Até estava lendo um dia desse, médico aí, importante, escutei uma palestra dele lá, na internet lá, não é espírita. E ele dizia assim, a mente não existe, a mente é uma criação raciocinada do homem para resolver certos problemas. É igual o inconsciente. O inconsciente não existe. Eu falei, esse cara está doido, o que esse cara está falando? Quer dizer, a gente fica tão espírita, que quando o sujeito fala um negócio desse, soa como absurdo na cabeça da gente. Como é que a mente não existe? Como é que o inconsciente não existe, rapaz? O inconsciente não existe, é uma criação mental. Está brincando. Bom, mas aí, logo aqui no capítulo 5, o instrutor espiritual da sala, que é um tal de Clementino, o espírito adiantado, ele foi acionar o dirigente encarnado da sala, que nem médio não era, um tal de Raul Silva. E o Clementino foi acionar o Raul Silva. Então ele
se aproximou e o André Luiz descreve como é que ele fez. Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra, mão direita, na fronte do amigo que comandava a assembleia, mostrando-se-nos mais humanizado, o Clementino, mais humanizado, quase obscuro. Ele encostou no Clementino e aí o André fala assim: o benfeitor espiritual afigura-se-nos mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, para benefício do trabalho começante. Começante ele inventou também, porque não existe essa palavra na língua não, mas está escrito aqui, ó. Influencia agora a vida cerebral de Raul, à maneira de um musicista. Musicista é o cara que toca música. A maneira de um musicista emérito, manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes. Eu não sei o que é raios fulgurantes. Raios fulgurantes. Mas a gente imagina, né? Raios de alto nível. Raios que emitem fulgurações, assim, espasmos de brilhância, qualquer coisa assim. Isso que é fulgurante. Ao mesmo tempo em que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diferente da do instrutor. Nimbava. Nimbar. A gente tem que lembrar de nimbus. Nimbus é aquela nuvem que parece pesada, aquela nuvem forte, nuvem de chuva, chama nimbus. Então, quando alguma coisa nimba, é porque ela cresce, ela se avoluma. Então o cérebro se nimbava de luminosidade. Fala. Deixa eu trocar uma palavrinha só do que você falou aí. Potência não é uma palavra que você pode falar não, porque aí já é uma outra grandeza. Eu falei em diferença de potencial. É potencial, porque potência é uma outra grandeza. Havendo uma diferença de potencial, quer dizer, pode ter uma intensidade de potencial aí grande, mas nós não estamos falando da qualidade da substância energética que uma certa ponta tem. Nós estamos falando da quantidade. Então, quando ele passou uma corrente mental, que ele emitiu e mandou uma carga mental para a pessoa lá, ele criou um circuito através do desejo dele. Agora, a qualidade da energia mental que ele está passando é porque o outro lá pode receber, porque você pode ver que o encarnado era de qualidade energética muito menor do que a do instrutor, mas o instrutor baixou o seu para chegar num nível de alcance. Agora, quando um sujeito desencarnado, mau, quer perturbar uma pessoa, ele tem que estar na faixa de sintonia, de possibilidade
energética. Aí ele cria uma diferença de potencial. Ele infla e deseja, fecha um circuito e emite a carga. Mas para isso, as duas mentes têm que estar numa interligação possível. Isso não depende da diferença de potencial, não. Depende da qualidade das energias. É uma outra coisa. Entende? Então, com isso, aí ó, aqui ó, o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Raul como uma corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Uma corrente elétrica dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino como uma energia elétrica da usina emissora que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. Então, aqui, lido depressa, que nós já estamos terminando isso, e sem explicar, fica muito difícil de entender esse pedacinho aqui que ele falou, né? Mas se você falar devagar, a mesma coisa todo mundo entende, ó. Assim como se você tiver uma corrente elétrica, que na hora que você fecha um circuito ali na parede, através de um interruptor, você fechou um circuito, aí a corrente elétrica, ela vai numa velocidade de 100 mil km por segundo. 100 mil, quer dizer, um terço da velocidade da luz. 100 mil km por segundo. Então não dá tempo de você nem pensar. Você ligou aqui, a luz acende lá. Mas vamos dar um tempo, já que nós estamos estudando física, né? Vamos dar um tempo, T, para acontecer. Desde a hora da ligação, a corrente elétrica avança em direção ao filamento da lâmpada e chega lá, passa no filamento. O filamento, ela passa tão depressa, 100 mil quilômetros, que o atrito dos elétrons com a substância resistente do filamento, faz com que o filamento esquente. E ele esquenta tão depressa que ele incendeia, ele fica incandescente. E aí ele clareia o filamento. Agora ele clareia, se ele não estiver dentro da lâmpada, a gente não enxerga nada. Porque inventar a lâmpada foi coisa que o Edison fez e demorou muitos anos para conseguir inventar uma lâmpada. De acordo com a narração, uma das coisas mais difíceis de inventar que teve foi a lâmpada elétrica. Porque não havia jeito do filamento ficar incandescente lá dentro e clarear cá fora. Mesmo que fosse tudo transparente. Então, e o Edison achava que tinha um jeito de, quando o filamento ficar incandescente, acontece uma brilhância, e brilhância está no dicionário, viu? E, então, aí acontece uma brilhância e explode em claridade na sala. É a lâmpada elétrica. Lâmpada elétrica é um fenômeno. Não é porque está passando a eletricidade, não. É porque houve uma brilhância lá dentro. Senão não haveria claridade. A gente enxergaria o filamento aceso lá igual a lamparina. A lamparina tem uma chaminha lá que não clareia quase nada, né? Agora essa daí não é filamento, isso aí é explosão de raios catódicos, né? É um gás neônio que tem ali. Neônio, um dos gases nobres ali, que costuma ser neônio. Então, aí é um outro fenômeno, essa daí é um outro fenômeno. E a LED, né, hoje a lâmpada LED é um outro fenômeno diferente ainda, que nós aqui não vamos estudar hoje, porque não interessa. Mas então, quando a corrente é ligada lá, ela vai lá na lâmpada e passa lá e leva o seu conteúdo e a sua consequência. Se a corrente tiver uma mensagem, o filamento recebe a mensagem. Pois a mesma coisa acontece quando um espírito pensa e emite uma corrente mental. Aí, a corrente mental, que é puramente energética,
ela leva uma mensagem. Então ela chega lá e passa, mas a mensagem fica lá. E se naquele lugar, na mente do sujeito, onde a corrente mental passou, se ela tiver um jeito de captar a mensagem, tirar a mensagem, o indivíduo sabe o que é que o outro mandou dizer. Você pensa aqui e manda lá, o outro capta lá e retira da corrente mental a mensagem que está nela. E aí ele sabe qual que é o conteúdo. Mas isso, para chegar no cérebro, olha bem, o Clementino emitiu, e está dizendo aqui, a corrente mental atingiu o corpo do sujeito. E todo o corpo dele recebeu aquela corrente com a mensagem. E cada poro absorveu um pouco da corrente e transmitiu aquela corrente mental chegada para o plexo solar aqui, ó, que é o chamado cérebro. É o cérebro torácico, né? É um cérebro torácico, que tem tanto nervo aqui, que é como um verdadeiro cérebro. É chamado cérebro torácico, segundo cérebro. Então vem no plexo solar, e o solar, aqui adiante ele vai explicar isso em termos até eletromagnéticos, que os nervos funcionam como cabos de uma bobina de Ruhmkorff, e aí há uma ressonância eletromagnética que irradia e vai cair na epífise, e a epífise recebe a carga com a mensagem, a carga passa, a mensagem é encaminhada. Agora, através, era preciso ter tempo para ler aqui adiante, isso eu vou deixar para a semana que vem. Mas então, ó, a mensagem não vai direto na cabeça, ela vem nos poros da pessoa, e é captada ali. Dali ela vai ao solar, e do solar ela vai. Ele está falando aqui, ó. Aí, ó. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino, como a energia da usina elétrica e tal. Aqui adiante, ele vai dizer o que acontece. Ele vai comparar com a estação de radiotransmissora e o cérebro com uma estação receptora. E ele vai colocar todas as válvulas, todas as bobinas, tudo que é preciso lá na eletrônica, para a mensagem que veio lá de São Paulo no ar, ser captada pela antena, e tira a corrente elétrica, passa, e a mensagem que está na corrente associada é retirada pela válvula receptora, depois válvula conversora, válvula amplificadora. Hoje em dia isso tudo é feito por meio de transistor. Aqui já é uma linguagem eletrônica muito técnica, mas a gente precisa pelo menos ouvir falar, mesmo que você não entenda direito, porque o processo mediúnico é assim, tanto que está aqui no livro mediúnico. Isso não é para a gente nem tomar conhecimento. Para que o André Luiz escreveu isso aqui no livro? A gente precisa pelo menos saber que tem um negócio lá. Você não precisa saber repetir isso, mas você precisa saber que é assim. Então na semana que vem eu vou ler o pedacinho ali, ó, que é o que tem de mais difícil nesse livro. Entendido esse pedacinho aqui, você está pronto para entender o livro todo. Porque ele não vai mais voltar e falar em eletrônica, é só nesse capítulo 5º aqui. Então, gente, o fenômeno mediúnico não é algo para ser duvidado, é um negócio científico. Você pode não compreender, mas você também não compreende o mecanismo da televisão, e não duvida da televisão. Você não entende por que o seu celular faz aquele troço tudo que ele faz. Você não tem ideia nenhuma de como é que ele está fazendo aquilo, mas acredita que ele está fazendo. Então no fenômeno mediúnico tem um intrincado fenômeno científico ali, de incidência de ondas e de mensagens insertas, quer dizer, colocadas dentro da corrente mental. A mensagem está lá. Então a mensagem segue dentro da corrente mental, igual a mensagem da televisão segue dentro da corrente eletromagnética, da onda eletromagnética.
que forma a corrente pelo espaço afora. Isso aí serve para quê? Para nos dar mais convicção. Quer dizer que você não está brincando com um negócio tolo, não. Você está dentro de alta ciência. O negócio é sério. Existe esse negócio de mediunidade. Existe o fenômeno de comunicação. A gente não entende direito, mas ele existe.